E será que é fim da linha para o vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz? Será que ele vai deixar o cargo? Essa é uma notícia que está circulando e a gente vai falar sobre isso, porque o Marcos Braz ele tem cargos políticos e ele pode sim estar deixando o Flamengo. Ele que não tem agradado muitos torcedores, a gente tem uma insatisfação muito grande com ele por conta de planejamento, por conta de não estar 100% focado no Flamengo. Então é sobre essas e outras notícias que eu vou estar falando aqui. Peço a você que se inscreva no canal. Eu sou o Vitor do canal Futebol Expressivo e não custa nada você se inscrever, você deixar o like, você me ajuda muito e faz esse canal chegar em lugares altos. Então vamos lá, clica no like e vamos para as notícias. Falando aqui sobre convocação, Ayrton Lucas e Pedro foram convocados, dois jogadores aí que têm se destacado. O Pedro tem estado um pouco apagado nos últimos jogos, mas o Ayrton Lucas está jogando demais. Às vezes as pessoas falam, caraca, ele é o único que está jogando nesse time do Flamengo, é o único que está tendo resultados. Ele foi convocado merecidamente. O único problema é que esses dois jogadores desfalcam o Flamengo. E isso atrapalha porque o Flamengo tem sofrido bastante com lesão. E infelizmente seria muito bom contar com esses jogadores, mas foram convocados, fiquei feliz por eles, mas eles fazem muita falta. E essa convocação da seleção brasileira será para dois amistosos lá na Europa. Um na Espanha e o outro será em Portugal. Um desses amistosos será dia 12 de junho e o outro será dia 15 de junho, mês seguinte agora que vai estar entrando. O lateral Ayrton Lucas vem se destacando bastante na lateral esquerda do Flamengo. É um jogador que, além de marcar bem, ataca bem, faz gol e é um jogador muito versátil e veloz. Então ele tem se destacado, mereceu a convocação. Eu espero que o Flamengo não venda esse jogador, porque vendendo esse jogador, o Flamengo não acharia um jogador desse nível no momento no mercado. Então é bom segurar o Ayrton Lucas, é um jogador que vai se valorizar cada vez mais e é bom que o Flamengo segure esse jogador. O Flamengo tem autonomia para segurar um jogador desse nível. E o Arrascaeta e o Varela também podem estar desfalcando o Flamengo nesse mês, que vai entrar agora em junho, por conta dos nomes deles estarem na pré-convocação da seleção uruguaia. O técnico uruguaio vai revelar os nomes que estão na lista de convocação essa semana e eles podem também estar desfalcando o Flamengo. O Arrascaeta tem sofrido com problemas físicos e tem desfalcado o Flamengo e ainda pode desfalcar por conta da seleção brasileira, por conta da data FIFA. Então isso seria muito chato. O Varela também, que está voltando de lesão agora, perder esses jogadores já para a seleção, e toda vez que eles vão para a seleção eles voltam lesionados. Sempre acontece isso quando o Arrascaeta vai para a seleção dele. Então seria bem interessante o Flamengo já ter ali jogadores para suprir a necessidade de quando não temos o Arrascaeta em campo. E o Nino do Fluminense foi convocado e eu fiquei aqui num questionamento. Pô, o Léo Pereira ele também não poderia ter sido convocado, não? Léo Pereira, que tá jogando muito, é um dos melhores zagueiros aqui do Brasil. Léo Pereira, que nunca foi um zagueiro ruim, mas quando chegou no Flamengo teve problema de adaptação. E aqui no Flamengo as coisas é o seguinte: é muita cobrança, o jogador às vezes não vem com o psicológico preparado e não rende o suficiente, mas depois que consegue mostrar o seu estilo de jogo, coloca a cabeça no lugar, consegue desempenhar um bom futebol. Assim foi com o Michael. O Michael teve a sua ascensão ali em 2021 com o Renato Gaúcho, porque deram confiança para ele e falou, não, nós dependemos de você, o Flamengo precisa de você e você precisa estar em condições de jogo. Dali o Michael deslanchou e foi jogar até na Arábia Saudita. Então era isso que o Léo Pereira precisava e hoje ele tem se destacado bastante. Então ele não foi convocado, menos mal também porque ele não desfalca o Flamengo. Lembrando que o Flamengo colocou Pablo e Rodrigo Caio no mercado. O Flamengo não quer contar com esses jogadores. E mudando de assunto agora, falar uma informação que saiu agora sobre o Atlético Mineiro. A informação é do Henrique Musi, dizendo que conversou com os dirigentes do Galo e que até então o Flamengo não apresentou uma proposta oficial pelo jogador Alan. Gente, mas é o seguinte, como assim? Saíram várias informações dizendo que o Flamengo fez isso, fez aquilo, já chegou num acordo com o jogador, já chegou num acordo assim que agrade mais ou menos o Galo. Só que a questão é, esses acordos são verbais, são conversas. Até você chegar a assinar o contrato, apresentar a proposta formal, você tem que conversar, você tem que negociar. E como tem pessoas que estão sempre soltando as informações, pessoas que estão sempre ali ligadas ao clube, bem próximas e conseguem ter essas informações, a gente vai soltando os trâmites que está acontecendo dessa negociação. Mas proposta oficial é quando os dois chegam num acordo, conversam ali e já assinam o que tem de assinar para venda do jogador e, no caso do Flamengo, para comprar o jogador. Então tá andando essa negociação. O Flamengo
queria pagar de começo 8 milhões de euros, o Galo queria 10, o Flamengo disse, não, eu pago 9. Aí o Galo, tudo bem, mas você vai ter que pagar grande parte desses 9 à vista. Aí o Flamengo tenta negociar isso, mas tudo indica que essa negociação vai pra frente, a não ser que as coisas mudem, a não ser que tenha ali uma reviravolta. Mas o Alan tem vontade sim de jogar no Flamengo, ele já mostrou interesse. Claro que ele não vai ficar falando, quero jogar no Flamengo, já tô indo pro Flamengo. Não é assim que funciona no futebol, você não pode sair falando as coisas. Então o Flamengo tá insistindo e a gente provavelmente vai ter o Alan no Flamengo nesse meio de temporada, nessa janela que vai abrir em julho. Que história é essa do Marcos Braz estar de saída do Flamengo? Essa torcida pegou eu de surpresa, pegou vários torcedores de surpresa e deixou a gente meio que entusiasmado, deixou a gente feliz, porque o trabalho dele não tem sido muito bom no Flamengo, tem sido muito criticado. E eu vou explicar aqui o que está acontecendo. O Marcos Braz, ele é suplente de uma deputada federal. E essa deputada, ela teve bebê. Teve filho. E ela vai ficar de licença maternidade ali por pelo menos 6 meses. E como o Marcos Braz ele é o suplente dela na Câmara dos Deputados, ele tem grande chance de assumir esse cargo. E a situação ficaria dessa forma. Ele já tem o seu cargo ali de vereador do Rio de Janeiro e ainda assumiria um cargo de deputado federal interinamente por 6 meses. E as pessoas ficaram falando, mas ele vai pedir para ser dispensado do Flamengo para poder focar nisso, porque ele vai ter que viajar para Brasília, porque ele vai ter que ficar focado lá. Mas a informação que sai é que o Marcos Braz não quer largar o osso. O Marcos Braz, mesmo tendo outras responsabilidades na área política dele, ele quer continuar focado no Flamengo. E o Marcos Braz ainda disse que só sai do Flamengo se o Landim chegar para ele e dizer, Marcos Braz, eu não conto mais com você para o cargo de vice-presidente aqui do Flamengo. A gente não conta mais com seus serviços e você pode procurar outra coisa para você fazer. Aí sim ele largaria ali a função de vice-presidente do Flamengo. E, gente, ele também foi muito criticado ontem por não estar presente no jogo. Ele que é vice-presidente de futebol, ele teria que estar ali no jogo do Flamengo ontem. E ele decidiu ir para um casamento de uma conhecida dele, de uma parente. E isso pega muito mal, porque ele está num cargo ali que ele tá... O presidente está aqui e ele está aqui. Ou seja, está muito próximo os dois na lista de responsabilidades do Flamengo. Então, ele não pode dar uns mole desse. Fora os erros de planejamento que passa por ele. Fora as contratações que o Flamengo fez que não foram muito boas em alguns momentos, como o Marinho, o Vidal. O Davi Luiz a contratação dele foi boa, mas tem uma cláusula lá de renovação por percentual de jogos e ele não está rendendo. E esse aglomerado de coisas juntas de insatisfação faz com que a torcida não queira mais ver o Marcos Braz no Flamengo. Ele fez o planejamento errado, não renovou com o Dorival, ele e o Landim preferiram não renovar, não trouxeram jogadores no começo do ano para o Flamengo, não renovaram. O Flamengo está sentindo bastante a falta de jogadores importantes que saíram e o Flamengo não se renovou. Então essa questão deixa nós, torcedores, chateados e vendo que o cara ele tem cargos políticos, ele tem ali outras preocupações e poderia estar assumindo essas preocupações e deixando o Flamengo em paz, e o Flamengo colocando um profissional da área ali, um profissional remunerado, porque a notícia que circula é que o Marcos Braz não é remunerado diretamente pelo Flamengo. Ele deve ter ali um acordo com o Rodolfo Landim e o Rodolfo Landim deve remunerar ele de alguma forma, mas ali o cargo dele diretamente não tem um contrato com o Flamengo. Então, a gente precisaria de um vice-presidente ali de futebol justamente para poder ter a sua profissão registrada ali no Flamengo e ser um cara mais profissional, totalmente dedicado a esse cargo, para fazer ali o planejamento correto, para trazer jogadores de acordo com o que o Flamengo precisa e mandar embora jogadores que não podem mais continuar no clube porque não entregam e às vezes têm salários altos. Precisa de um profissional assim, porque o Flamengo necessita de um profissional que não tenha paternidade com jogadores. Não, no caso, uma paternidade literal, mas um tratamento, como se fosse realmente ali pai e filho dos jogadores. E não é muito legal, porque você acaba se apegando ali aos jogadores e você renova o contrato com eles, você mantém esses caras no time e eles não rendem o esperado. Então, o Flamengo poderia muito bem investir também nessa área. E agora a gente vai ver como vai se desenrolar as coisas no Flamengo nessa janela de transferência. Então tudo indica que o Marcos Braz tem tudo para assumir esse cargo político, mas vai continuar no Flamengo até a segunda ordem, ou seja, até o Rodolfo Landim dizer que não conta mais com ele.
Coloca aqui embaixo o que você acha dessa insistência no Marcos Braz, dele continuar no Flamengo, mesmo ele já não tendo ali aquele clima para poder continuar nessa função. Então é isso, pessoal. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificação. É muito importante que você apoie meu trabalho, que está só começando aqui no YouTube. E é você que faz o meu canal chegar em lugares altos. Então é isso, tamo junto. Saudações rubro-negras, valeu!